Gosto de te ver, leãozinho, caminhando sobre o sol. Gosto muito de você, leãozinho, menos nos filmes que nós vai ver hoje. Eita! Olha eu aqui, tá vendo? Eu sei até tocar violão, velho. Você acha que não ia ser YouTube? Aí, meu irmão, você tá louco? Toque muito, toco tudo quanto é instrumento, hein? Qualquer dia eu vou fazer uns vídeos aqui ensinando vocês a tocar instrumento, fazer umas batidas revolucionárias para a indústria fonográfica aí, tá certo? Mas o seguinte, antes de qualquer coisa, já se inscreve aí, já curte que hoje o vídeo tá top, tá certo? Então é o seguinte, hoje nós vamos falar do quê? Imitações dos filmes da Disney, tá certo? Então vai ser uma série que eu vou começar hoje e nós vamos começar pelo quê? Vamos começar falando de o quê? Rei Leão, que tá com live action chegando aí, tem o react ao card, tá aqui ó, o card, se você quiser ver depois o react dos trailers e depois eu vou fazer o react do filme. Mas hoje eu quero trazer pra vocês imitações do grande clássico da Walt Disney, o Rei Leão, que malandro, são 3 filmezinhos bravo, mas vocês vão conferir comigo já após a vinheta. Dá pra esperar? Logo após a... E aí? Vai colocar a vinheta direito ou vai ficar de palhaçada? Solta a vinheta aí. Faz o que você quiser então, tá bom? Os Simpsons. Parabéns, viu, amigão? Isso aí. Direitos autorais, ó. Ah, vai tascar em mim, tá? Tá certinho. Faz isso mesmo. Você vai ver onde nós vamos chegar nesse YouTube. Então vamos lá para nossa primeira imitação. Nossa primeira imitação é essa daqui, ó. King Lion Simba. Simba, o Rei Leão. O nome já deixa bem claro a imitação descarada, né, cara? Esse filme, ele foi, na verdade, uma série italiana de 52 episódios, que foi bem no rebote mesmo do Rei Leão. Foi de 96 a 97 e foi produzido pela Orlando Conrad. Vamos passar um pouquinho do vídeo e eu vou contar como é que é a história. Bom, na história a gente tem um Rei Leão, que é tipo um Mufasa mesmo. Ele é morto por caçadores e deixa 3 filhotes. Um deles é o Simba. Com isso, o trono está livre e quem poderia tomá-lo? A gente logo já pensa no Scar. Mas não, cara, você acredita? Aí que vem a primeira grande surpresa. Quem quer tomar o trono é ninguém mais, ninguém menos que Shere Khan do Mowgli. Simba e suas 2 irmãs são adotadas por uma matilha de lobos, que é a mesma que criou o Mowgli. Isso fica evidente na história, tá, gente? Não sou eu que estou fazendo uma teoria, isso fica claro, eles falam isso na história. E essa matilha, ela vai ensinar tudo que Simba precisa saber. E claro, tem os outros personagens, como o Balu, a Serpente K, que agora ela está do lado do bem. E o Bagheera, gente. O Bagheera virou uma onça pintada. Muito bom, muito bom. Do lado do Shere Khan, nós temos a hiena. Assim como o Scar também tem a hiena, o Shere Khan tem uma hiena, que essa hiena é zebrada, uma mistura de raça entre Jesus Cristo. E também tem um bando de macacos que parece mais um monte de pessoa fantasiada. É horrível essa cena. E você pensa que acaba por aí? Claro que não. Além de tudo, o Simba tem um amigo que também perdeu sua mãe. E vocês imaginam quem seria? Nesse jeito que vai indo, a gente pode pensar que até o Chaves, né? Perdeu a mãe, foi o Chaves. Mas não, cara. Não é tão extremo assim, mas o amigo dele é o Bambi. Sim, é o Bambi. Conta a história do Bambi, que perdeu sua mãe por um caçador. É o Bambi também, fica muito claro na história. E o Bambi vai estar com ele nas aventuras e vai ajudar ele a se tornar o grande rei da selva. E eu tenho que confessar nesta cena agora. Olha essa imagem. Eu juro pra vocês que eu assustei. Eu jurava que no final de tudo o Simba e o Bambi formariam um casal e iriam reinar a selva. Jesus, que sustinho que eu tomei, mas não. Não foi isso não. O Simba fica com uma leoa e o Bambi também tem sua família. E segue o jogo que também não foi tão horrível assim no final do filme. E o nosso segundo filme? Já tá aqui, ó.
Léo, o Rei Leão. Nossa, eu já vou começar contando a história pra vocês, olha só. Léo é o Rei Leão da selva, mas infelizmente ele não sabe bem o que é o trabalho de um rei. Ele acredita que tem que fazer o que aquilo bem convém a ele, e o que ele quer, e pronto, acabou. Mesmo que isso signifique que quer interromper a paz dos outros, ser grosseiro com os outros animais, como um rei não deveria ser. Então, Léo acha que todos devem procurar seu bem-estar e não encher o saco dele, é bem isso. Um dia, o Léo conhece um filhote de leão chamado Toy, cuja mãe dele foi capturada e foi levada. E aí, esse jovem procura o egoísta leão, Léo, né? Que tenta se afastar do jovem, não quer saber de nada. E, no entanto, eles vão lá, passam por diversas aventuras. Parece que até o menino, o leãozinho, esquece que a mãe foi capturada. Você precisa só ver como é que é o filme. Então ele vai descobrindo, né, com o filhote, qual é o seu lugar na selva. Ele acaba tendo algumas lições, acaba aprendendo a se comportar melhor, acaba recuperando a confiança dos outros animais, e esses outros animais que vão ajudar no resgate no fim, né? E o fim, que é o pior ainda, não tem uma história contada, é um chute final, que entra o narrador e fala da história, que no final o Léo pediu a mãe do Toy em casamento, né, para ser sua rainha. E assim, obviamente, o próprio filhote cresceu, ficou lá forte, lindo, todo pá, né? E agora é chamado de Léo II. É simples assim. Bom, o filme de 46 minutos foi lançado em 1994 e nitidamente foi na onda do Rei Leão, né? Ele foi produzido pela Good Times Entertainment, que é uma empresa de produções de vídeos caseiros mesmo, de baixo custo, que ficou muito conhecida na época porque ela produzia obras de domínio público. E então a gente vai ouvir muito falar nessa nova série que eu vou fazer aqui no canal. Porque essa Good Times, ela fez outras cópias, como a de Aladdin, da Bela Fera, do Pinóquio, Pequena Sereia, entre outros aí, né? Sempre usando as histórias de domínio público. E o porém, ela também arrumou muita confusão com a gigante das animações. A Disney não gostou nada dessas cópias que foram feitas na época, e ela reivindicou direitos de imagem, porque ela dizia que as capas, os videotapes, tudo, eram muito similares com a dela. E aí teve briga, eu não sei exatamente no final no que deu, só sei que os filmes circulam na internet, ainda circulam por aí até hoje. Esse filme não é esquisito, eu me lembro dele lá 1000 anos atrás, eu me lembro dele. E provavelmente deve rodar, circular, acho que a Disney nem deve esquentar a cabeça mais com isso hoje, né? No final, o filme é muito ruim, as imagens são ruins, as músicas são péssimas, o cantorio, Jesus Cristo. A história é meio que chutada e ela se arrasta, fazendo com que o filhote esqueça completamente da mãe, parece. E no final fecha com o narrador e é isso, fim de papo e é... É assim que eu vou fazer. Vamos pro terceiro, que esse aqui já foi. E a terceira imitação que eu trouxe para vocês é o seguinte. Se define nessa imagem. Nós temos de um lado o Simba e do outro lado nós temos o Kimba. Aí existe um duelo porque é o seguinte. O Kimba nasceu em 1950. Foi lançado em 1950. Enquanto o Simba é de 94. Mas primeiro eu vou contar a história para vocês. Bom, em meio a uma selva africana vivia um leão chamado Panja. Ele era um leão branco e queria dar a todos os animais selvagens um abrigo, livre de medo dos homens e livre de medo de todos os outros animais que pudesse vir a ter. Aí, 2 caçadores profissionais aparecem, capturam a leoa, sua rainha, e a escondem em um desfiladeiro, tentando fazer que o Panja fosse até ela para matá-lo. E sim, mataram o Panja. Com isso, pegam a rainha e jogam ela num navio e levam ela para um zoológico em outro continente. Só que aí tivemos um porém, né? A rainha estava grávida e nasce o Kimba. Vem aqui, filho, eu vou te contar. Ela vai ensinar para ele diversos ideais que o pai estabelecia e ele já põe de prática imediatamente. Precisa ver, o menino já tem uma absorção gigantesca. E aí ele acaba se tornando amigo de uns ratos no navio e aí teve uma tempestade que acabou virando o navio. E a mãe dele, nas suas últimas palavras, disse para ele fugir e voltar para a selva e recuperar o trono, né? E recuperar o lugar de direito
do pai dele. O que acontece é o seguinte, que o Kimba, ele consegue fugir, prometendo voltar para a selva, mas aí ele acaba se perdendo no oceano, vai parar na civilização, onde ele acaba passando por cidades como Londres, Paris, e conhece bons e maus humanos. Além de admirar com as tecnologias que os homens acabam mostrando para ele. Aí depois de um certo tempo, o Kimba consegue chegar na África, onde encontra diversos problemas causados porque um lobo chamado Bobo havia se proclamado rei. E aí ele não gostou nada de saber que o herdeiro legítimo Kimba voltou e quer reconquistar. E obviamente que nós temos luta. E a partir daí, com a luta, o Kimba acaba ganhando. O mundo dos animais acaba mudando, porque ele tenta fazer uma nova realidade, no qual os animais não vão mais comer carne, e aí ensinam os animais a falar com os humanos, como os humanos e tudo mais. E é isso que acaba finalizando o Kimba. O Kimba é uma produção japonesa da Mushi Produções. Ele foi feito um mangá dele em 50. Ele só foi feito o filme em 66, em 52 episódios também, assim como o italiano. E o Kimba, ele me lembrou muito os traços, o jeito deles falarem, né, a animação das falas, do Speed Racer. Me lembrou muito, para quem já assistiu os desenhos do Speed Racer, eu não era muito fã, mas assisti alguns. Se assemelha muito. E aí eu fui pesquisar para saber se não era a mesma produtora, e não era. Não era, porém, é a mesma produtora do Astro Boy, que eu também nunca assisti esse desenho, mas já vi algumas coisinhas já, e aí me remeteu isso e eu lembrei do Astro Boy, e realmente tem uns traços similares ali. E aí a gente tem essa questão, porque lá no Japão o Kimba é muito reconhecido, é muito lembrado, e aí tem essa brigazinha, essa besteirinha entre Simba e Kimba, mas cada um na sua. O Kimba não é um filme tão ruim assim, já é um mais aceitável, mais caprichadinho, tudo, vem de uma animação tradicionalíssima do mangá japonês, que foi um sucesso na época, então já é um filme aceitável de assistir. E aí, o que você achou desses 3 filmes? Dá pra assistir? Tá curioso? Aqui no link eu deixei o link desses filmes para você dar uma clicada lá, dar uma conferida se você tiver curiosidade. Vale a pena dar uma pincelada, só para ter como referência, ainda mais para quem gosta desse universo da Disney. Eu assisti, tive que assistir para poder fazer o vídeo, não adianta eu falar da boca para fora, eu assisti e é sempre válido. E para aproveitar que estamos falando de Rei Leão, eu gostaria de já dar um spoiler aqui, porque vamos ter um vídeo falando de Funkos. Os Funkos, vamos voltar com um vídeo de Funkos, porque eu vou falar dos Funkos de aniversário que eu ganhei. E o Rei Leão tem um novo amigo. Eles estão aqui, e o novo está aqui, passou bem rápido na sua lente, e você vai conferir quando o vídeo de Funko sair. Tô só esperando mais alguns chegarem pra gente fazer um vídeo na íntegra disso. Beleza? Bom, é isso. Vamos terminando por aqui, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve, curte aí, compartilha se possível para me ajudar. Vamos que vamos e tamo junto. Até a próxima. Kiss for you.